apelidaram como CPF dos imóveis, mas na verdade vai ser mais controle para o governo. Então, a partir de 2026, vai chegar uma mudança onde vai mudar toda a forma, né? Como a prefeitura, a Receita, os bancos, eles vão passar a olhar para o seu patrimônio. Então, se você tem a vontade, né, tem o desejo de adquirir um imóvel, ou se você já tem um imóvel, fica comigo nesse vídeo até o final para você entender o quanto, né, essa mudança ela vai impactar no seu dia a dia, até mesmo vai mexer aí no seu bolso. Então vamos lá. O que é, né, esse CPF dos imóveis? Então ele vai ser um cadastro único do seu imóvel, né? Se você já tem ou se você vai adquirir. E esse imóvel, esse cadastro, né, esse código dele, ele vai seguir esse imóvel onde quer que ele vá. Então ele vai fazer todo um rastreio desse imóvel. Então, por exemplo, se for vendido, se for alugado, né, se passou para o nome de outra pessoa, a Receita ela vai passar, né, o governo ele vai passar a ter acesso a toda essa movimentação. E aí, por que essa mudança, né, ela vai impactar? Porque, por exemplo, a prefeitura, na hora que ela vai entender ali qual que é o valor, né, do IPTU, muitas vezes, hoje, ela acaba pegando valores defasados, né, que estão desatualizados. E aí, com essa movimentação em tempo real ali do imóvel, ela consegue, né, recalcular ali o IPTU. Outro ponto também, aluguéis, né? Então, vamos supor que você aluga um imóvel e você não declara, né? Então, a partir do momento que vai ter esse CPF também, vai ter esse controle também se o imóvel está alugado para saber se o dono ele tá, né, ocultando essa renda ou não. Enfim, o governo ele vai passar a ter toda esse controle maior, né, sobre o patrimônio de todos os brasileiros. Então, vai começar agora em 2026, né, alguns cartórios, né, já vai começar a ter esse sistema implementado. Então, três pontos, né, que de forma indireta, né, aparentemente não é o objetivo inicial desse cadastro, mas de forma indireta vai acabar impactando. Primeiro, né, como eu falei, se você aluga e não declara, como a Receita agora ela está tendo esse controle maior ali sobre os imóveis, vai ficar mais difícil de ocultar essa renda. A questão ali dos impostos, né, do IPTU, por exemplo. Então, quando hoje, se for ver, né, tem muitos imóveis que estão, né, como eu comentei, estão com valores venais defasados, né, não estão atualizados. Então, agora, como vai ter essa movimentação em tempo real ali, de entender, por exemplo, o valor que foi vendido esse imóvel, né, o valor de mercado desse imóvel, então, automaticamente vai ficar mais fácil para as prefeituras para reajustar, né, atualizar a tabela do IPTU, por exemplo. E aí o terceiro ponto, né, não significa, por exemplo, que o governo ele vai confiscar o seu imóvel, significa que ele vai ter acesso e rastreabilidade, né? Então ele vai saber tudo o que está acontecendo ali com esse imóvel, se foi vendido, se está sendo alugado ou não, enfim. Então é maior controle para o Estado, né? Toda essa padronização que está sendo feita. E aí, pode ser que agora você esteja pensando, tá, mas com todas essas informações, o que que eu devo fazer, né? Então, se hoje você tem um imóvel alugado e você não declara a renda desse aluguel, é interessante que você já passe a regularizar, andar certinho, porque para evitar problema, né, com a Receita. Para quem aluga um imóvel, né, provavelmente o ano que vem, o IPTU pode ser que ele comece, né, não só o ano que vem, mas nos próximos anos ele comece a aumentar, né, ali o valor, se tiver esse reajuste ali na tabela, né, no valor venal do seu imóvel. E aí, para quem está pensando em comprar um imóvel para investimento também, né? A ideia é você pulverizar, então não só investir em imóveis, né, mas pulverizar, por exemplo, fundos imobiliários, né, que são imóveis também e que hoje os rendimentos dos fundos imobiliários eles são isentos de imposto de renda. E fora, gente, que é a facilidade, né? Se você precisar fazer dinheiro, né, por alguma emergência, sei lá, você consegue vender as cotas ali do fundo imobiliário e fazer o dinheiro ali, né, de forma mais rápida do que, por exemplo, se você investe em um imóvel e você precisa de um dinheiro, você tem que colocar ele para vender e esperar o tempo de mercado ali para ele, né, para ser vendido, enfim, no preço que você quer. Então, assim, é muito mais moroso, né, quando você investe em imóveis para você trazer liquidez ali para aquele dinheiro, quando você
tem fundos imobiliários, né? Então, a ideia é você pulverizar, diversificar, se for para investimento, e se você tem um imóvel, né? E se você mora de aluguel também, já esteja ciente quanto a isso, né? Quanto à renda, né? Para regularizar, declarar essa renda antes que a Receita pegue, né? E para quem mora de aluguel também, já se preparar o bolso, que pode ser que haja, né, aumento ali nos impostos sobre esses imóveis, e geralmente é o inquilino que acaba pagando. E aí, quanto a toda essa mudança, né, do CPF, dos imóveis, não adianta fugir. Tem coisas que estão no nosso controle, tem coisa que não tá. Então, por exemplo, toda essa mudança do governo não está no nosso controle, gostando ou não. O que a gente pode fazer é andar de forma correta, né, para evitar problemas aí com a Receita e de forma paralela também, você, se o imóvel é para investimento, você diversificar, né, em outros ativos, como eu dei o exemplo ali dos fundos imobiliários, mas também pode ser, por exemplo, os títulos públicos, ações, enfim. E aí, por isso também que na minha metodologia, né, na minha mentoria, na Elo, eu acredito muito nisso, né, na diversificação, que a gente não pode deixar tudo centralizado num lugar só. Então, lá na Elo eu gosto de falar sobre isso, né, de você pulverizar, colocar um pouquinho, né, ter uma carteira de investimentos ali diversificada. E aí, quando você ouve falando de carteira de investimentos, você pode achar que, Ivan, preciso ter muito dinheiro. Não. Então, hoje tem investimentos que, a partir de R$ 30, você já consegue comprar, por exemplo, um tesouro direto, né, que é o título ali do governo, que você empresta dinheiro para o governo. Enfim, tem fundo imobiliário, a partir tem de R$ 15, então não é desculpa, dá para começar com um pouco, mas o mais importante do que começar é você começar com conhecimento, tá? Então, se você tem interesse, né, nesse universo de começar a investir, e não só investir em si, né, o benefício que isso traz, que é você construir uma fonte de renda para sua aposentadoria, né, inclusive um plano que nós temos dentro da Elo é o plano 2K, que é você construir seus 2.000 de aposentadoria. E, na verdade, esses 2.000 é a base, né? Dá para você fazer bem mais se você deixar mais tempo investido ali. Mas, enfim, é um plano concreto, estruturado, onde você sai do zero e, junto comigo, nós estruturamos a sua carteira para que todos os meses você saiba quanto, né, que você deve aportar, onde que você vai aportar, para você equilibrar ali e construir essa bola de neve, né, dos investimentos. Então, se você tem interesse, né, sobre esse universo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um mini treinamento, onde eu mostro ali os pilares que me fizeram sair do zero e construir essa carteira que rende mais de 2.000 por mês, né, que se for ver, tem muita gente hoje que trabalha uma vida toda e que para receber uma aposentadoria lá no final da vida, né, de um salário mínimo. Então, você pode construir a sua bem mais, né, que um salário mínimo, mas tem que começar agora. Porque nos investimentos tem dois fatores, né, que eu sempre falo aqui. Tem dois fatores que são extremamente importantes, que é o tempo e o dinheiro. Então, quanto mais tempo você demorar, né, mais dinheiro vai precisar. Então, se você começar agora, você já consegue ganhar aí alguns anos na frente e chegar lá aos 60, aos 50, enfim, independente da sua idade, construir, chegar lá com uma renda passiva e um patrimônio também, tá? Então, para você que tem interesse, já acessa aqui a descrição do vídeo, assista lá o mini treinamento para você entender os 4 pilares do método Elo que eu utilizo. E outro ponto também, que se você não é inscrita ainda no meu canal, não é inscrito, já se inscreve aqui. E também tem um sininho para você ativar ali as notificações. Então, toda semana eu trago vídeo novo e aí você recebe a notificação para você assistir aí os vídeos que eu vou trazer sempre com esse intuito, né, de gerar valor, trazer aqui as novidades, tudo que está acontecendo que pode impactar na sua vida financeira, tá bom? Então, se você ficou comigo até aqui, muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.